Muito boa noite a todos. Estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Porto Ferreira para apresentar a audiência pública de avaliação das metas fiscais. São 18 horas e 8 minutos. Agradecemos pela presença de todos. Me faço acompanhar da Thaisa Camargo Rizzi, chefe da Divisão de Contabilidade e Planejamento. Sou Afonso Reis Duarte, secretário da Fazenda e Planejamento de Porto Ferreira. Bom, é uma obrigação legal que todo administrador público tem de prestar contas. E esta audiência pública é para nós tratarmos, de acordo com a Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, que é nos meses de maio, setembro, fevereiro, o secretário da Fazenda, no caso aqui do município, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida em audiência pública na Comissão de Finanças da Câmara Municipal, conforme parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou conjunto com as comissões temáticas da Câmara Municipal, o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, no caso da receita consolidada, que envolve a Prefeitura Municipal, a Portoprev e a agência reguladora, nós temos uma receita total realizada de 341.765.000. A Prefeitura Municipal, Administração Direta, 298 milhões. Portoprev, 42.370.000. Portoprev representa 12,4% da arrecadação, da receita, né, municipal, do total. A agência, 0,36%. E a Prefeitura Municipal, 87,24%. Thaisa, por gentileza, apresenta esse quadro para nós. Esse é o resultado orçamentário da receita prevista e versus a receita arrecadada. Da receita prevista, foi prevista 99,58% de impostos, taxas e contribuições. 112,19% de contribuições, 103,63% de receita patrimonial, 100% de receita de serviços, 99,92% de transferências correntes, 125,7% de outras receitas correntes, 100% de receita de alienação de bens, 100% de transferência de capital e 111% de receitas intra-orçamentárias. Então, esse quadro nós estamos demonstrando o resultado orçamental, que é a receita prevista em relação à receita arrecadada. Toda vez que for maior de 100, é porque nós arrecadamos mais do que previmos. Quando abaixo de 100, nós arrecadamos menos. Então, impostos e taxas foi um pouquinho menos, 0,5% a menos, transferências correntes também um pouquinho menos do que 100%, mas no geral arrecadamos, quer dizer, o planejamento orçamentário, queremos crer, foi bem feito, já que aquilo que foi estimado de receita acabou acontecendo um pouco superior. Gostaríamos de registrar a presença da vereadora Renata Braga, a quem agradecemos, e nos colocamos à disposição durante a apresentação. Pode passar, Thaisa. Aqui um comparativo sintético da receita, né? Então nós estamos falando do terceiro quadrimestre, que vai dezembro, novembro, setembro e agosto. A receita corrente foi de em 2023, 109 milhões, em 2024, 120 milhões, uma evolução de 10,42% a mais. No acumulado do ano, foi menos 1,58%. Ali tem as rubricas, está bem discriminado aí, não vou ler todas. No caso da receita bruta, foi 374 milhões em 2023 e 370 milhões em 2024.
Então, a receita acumulada, né, no ano foi 1% menor do que no ano anterior. E a receita líquida, aí deduz-se as receitas vinculadas ao Fundeb, que é o Fundo da Educação, foram 347 milhões em 2023 e 341 milhões em 2024, uma redução de 1,69% em relação ao ano anterior. Comparativo das principais receitas da Prefeitura Municipal, sem dúvida o ICMS é a nossa maior arrecadação. Em 2023 foram 52,4 milhões, em 2024 54 milhões. Fundo de participação dos municípios, 45 milhões contra 52 milhões em 2024. Fundeb e ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, foi 20 milhões em 2023 e 21 milhões em 2024. O IPTU, 17 milhões contra 18 milhões. O SUS, verbas repassadas, 15 milhões contra 18 milhões. O ITBI, 2.929.000 contra 4.694.000, um aumento bastante considerável no ITBI no ano de 2024. E o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 6.980.000, caiu 36%, passando para 4.428.000. Então, as principais fontes de arrecadação do município em 2024. As despesas, né, com o pessoal em encargos sociais, é a maior despesa do município. Elas somaram em 2020 o empenhado 153 milhões, liquidado 153 milhões. Outras despesas correntes, empenhou 126 e liquidou 120 milhões de reais. A intra-orçamentária, 23 milhões, liquidamos 23.693 mil. Os investimentos foram liquidados 38 milhões e empenhado 41,8 milhões. E amortizamos de dívida 7.248.000. A despesa total do município, então, empenhada 353 milhões, liquidada 345.645.197 reais. Aí o comparativo da despesa, né? Os crescimentos, a despesa com pessoal cresceu 12,45%, nós estamos falando do liquidado, né? Em 2023 e 2024, ela teve um crescimento na despesa com pessoal de 12,45%. Os juros e encargos da dívida diminuiu de 289 para 259 mil reais, e a intra-orçamentária também houve uma diminuição de 26 para 23 milhões de reais, também 11% de queda. Os investimentos cresceram 7,83%, passando de 35,7 milhões para 38,5 milhões de reais. A amortização da dívida também foi menor em 2024 em relação a 2023. E a despesa total, então, empenhada 353 milhões, liquidada 343 milhões, 8,78% a mais em relação a 2023. Aqui é um gráfico retratando aquelas informações que nós trouxemos anterior, apenas para visualização. E despesa por função, né? Aqui basicamente as funções são educação, saúde, urbanismo, enfim, estão aí os valores, né? O urbanismo teve uma diminuição em relação a 2023, em termos de valores liquidados e empenhados. Empenhado teve uma
uma redução no urbanismo de 17%. Os encargos sociais também, eles diminuíram 7,4%. Assistência social também teve uma aplicação menor em 2024 de 2,35%, quando comparado com 2023. E quando liquidado foi de 1,65% menor do que em 2023. E a gestão ambiental também teve uma variação negativa de 2024 para 2023, no empenhado de 14,81%, no liquidado de 11,37%. Saúde, houve uma aplicação bem significativa em relação a 2023, que passou no empenhado, né, de 65 milhões para 82 milhões em 2024. E o liquidado de 63 milhões para 79 milhões. Então, houve um investimento a mais na Secretaria de Saúde, na área da saúde, de quase 25% a mais. E a Previdência Social também, que são os gastos com a Porto Prévio, com os aposentados e pensionistas, também teve um crescimento bastante significativo, passando de 35 milhões em 2023 para 38 milhões e meio em 2024. Foi feita a reforma da Previdência, né, em 2023, final de 2023, a segregação, separação das massas. Então, houve um crescimento bastante significativo das despesas com os aposentados e os pensionistas. E a função legislativa também teve um aumento em relação ao ano anterior, que passou no valor liquidado, né, de 3,5 milhões de reais para 4 milhões de reais, um aumento de 12,58%, acima aqui, então, sim, valores acima da inflação. E no total geral, um crescimento aí de 8,78% do valor liquidado em relação a 2023. Aqui são aqueles valores que nós falamos, agora apresentado em gráfico para melhor visualização. O resultado orçamentário por entidade, né? A Prefeitura Municipal teve um resultado empenhado em relação... Não, aqui já é 2024 mesmo. Nós empenhamos 399 milhões e liquidamos 299 milhões. E o resultado, em termos percentuais, foi 0,43%. Thaís, me explica melhor para nós esse quadro, por gentileza. Nós podemos observar que a Prefeitura teve um resultado deficitário no empenhado de 10.900.000, e isso foi empenhado 10 milhões a mais do que receita realizada, e deficitário de 1.400.000. A Câmara, ela trabalha com transferências financeiras, né? Então, ela não arrecada receitas, por isso que ela aparece como deficitária em 4 milhões. A Portoprev teve um resultado superavitário de 3.800.000 empenhado e liquidado. Já a agência, ela também trabalha com transferências, ela tem a receita, mas ela também trabalha com transferências financeiras. Então, são resultados orçamentários e não financeiro, que nós vamos falar um pouco mais adiante das disponibilidades financeiras, dos restos a pagar. Pode passar. Aqui, o resultado orçamentário por entidade, né? Aqueles valores que nós falamos anteriormente, agora colocado de maneira separada por cada uma das entidades. Gostaria de fazer algum comentário, Thaisa? Não, senhor, pode prosseguir. Podemos passar. Agora são os indicadores que eu vou deixar com a Thaisa para ela ir explicando para nós, e à medida que for necessário eu vou fazendo as intervenções.
A nossa receita corrente líquida, né, que são nossas receitas correntes arrecadadas, deduzida com as deduções, ela foi de 283.212.692 no final do exercício de 2024. Essa receita demonstrada é a utilizada, né, para os limites de despesas de pessoal, que ela tem mais deduções até chegar nessa receita corrente líquida. Essa é a apuração do resultado nominal. O resultado nominal, ela pega a dívida consolidada, deduz os ativos disponíveis, os haveres financeiros, os restos a pagar processados e os depósitos restituíveis e valores vinculados. São aqueles depósitos em calções. E a nossa dívida consolidada líquida foi negativa no quadrimestre em 14.557.456. E após, somado, né, com os passivos reconhecidos, foi de 15 milhões. Sendo assim, o nosso resultado nominal, que é a diferença do saldo em 31/12/2023 e o acumulado no quadrimestre, né, os 36 menos os 15, nosso resultado nominal foi de 21.600.000. A meta fixada na LDO para o exercício atual era de 35.200.000. Então, nós fechamos com a meta melhor do que estava previsto, é isso? Isso. Podemos passar. Pode ir, Thaís. O resultado primário, que são as receitas primárias, a diferença, né, das receitas primárias correntes e as despesas primárias correntes, e também somada às despesas primárias de capital, deduzidas as despesas primárias correntes, né? Então, nosso resultado primário, que é essa diferença, foi de 1.400.000 no quadrimestre. No acumulado no ano, né, no quadrimestre foi de 8 milhões negativa. Sendo assim, a nossa meta fixada para o exercício era de 8,5 milhões. Então, nós prevíamos a meta fixada do resultado primário de 8.561.000. Fechamos negativo de R$1.404.000, é isso? Isso. O que significa isso, Thaisa? É que as nossas despesas primárias, nossas receitas primárias não foram suficientes para cobrir as despesas primárias. Podemos passar. As despesas com o pessoal, né? Então, com base na receita corrente líquida, se apura os percentuais. O limite máximo permitido é 54%, limite prudencial 51,30%, e Porto Ferreira está investindo nas despesas com o pessoal no funcionalismo público 50,64%. A despesa liquidada foi 152 milhões de reais, quando o limite máximo poderia ser 152 milhões de reais, prudencial 145 milhões, e nós fechamos com 143.431.355. Ou seja, o nosso gasto com o pessoal está acima do limite que prevê a lei de responsabilidade fiscal. Deveríamos estar ali em torno de 47%, 48%. Então, ajustes precisarão ser feitos neste item de despesas com o pessoal. Mais para frente, acho que nós temos um pouco mais de detalhes para passar. Não tem não, né? É referente à despesa com o pessoal. Tá. Então, assim, relativamente à despesa com o pessoal, nós estamos muito acima
do limite aceitável pela Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo implicar o gestor público quando não adequa as despesas em relação àquilo que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, neste item, nós não cumprimos a nossa meta fiscal. Aqui é a dívida consolidada líquida, né, em relação à receita corrente líquida ajustada, para fins de cálculo do endividamento. A nossa dívida em 31/12/2024, somando inclusive os precatórios, ele tem um total de 29,5 milhões de reais. Aí estão as principais rubricas, aliás, estão todas as rubricas que compõem a dívida pública municipal de Porto Ferreira. O maior endividamento é um financiamento com a Caixa Econômica Federal, que em 2024, logo no comecinho do ano, era de 18 milhões, foram amortizados 6 milhões de reais e o saldo em 2024 ficou de 15,3 milhões de reais. Os precatórios, quase 6,8 milhões de reais, né, são os alimentares e de outras espécies, 29,5 milhões de reais, o que onera bastante as despesas nossa durante o exercício de 2025. Não tem acesso a regularizar, estamos com limite de endividamento dentro da meta fiscal. Vocês nos perdoem, porque o aparelhinho ali de mudar os slides realmente é bastante complicado aqui. Aqui, concessão de garantia, o limite é 120% e nós não temos nenhuma garantia oferecida pelo Tesouro Municipal a nada a regularizar. Antecipação de receitas orçamentárias, o ARO, né? Também não temos nada a regularizar, também cumprimos a meta. E aqui são os restos a pagar que ficaram, né, de 2024 para serem liquidados em 2025. Então, ali estão aí distribuídos, né, quais são as rubricas, né, a Prefeitura Municipal, 6.093, a Prefeitura Municipal, 10.166.000. O quadro seguinte, acho que a gente consegue explicar melhor. Não, ainda pode passar. Aqui dá para a gente ter uma noção do déficit orçamentário. Assim que nós assumimos, nós divulgamos que o déficit era de R$ 3.121.000. Depois houveram alguns ajustes e foram diminuídos para R$ 2.920.932.000. Quando eu falo ajuste, são cancelamentos de restos a pagar que não aconteceriam. Então, eles foram cancelados. Então, aquela previsão inicial de R$ 3.121.000, ela caiu para praticamente R$ 2.920.992. Então, você tem ali os recursos orçamentários, as emendas parlamentares e o tesouro do exercício anterior que se desconta, né? Então, chegamos ali ao final do ano, se nós tivéssemos que pagar todas as despesas do exercício anterior, tivéssemos que pagar logo em janeiro, faltaria ou faltou no nosso caixa perto de 3 milhões de reais. Então, são recursos próprios, é recurso do Tesouro Municipal. Então, é como se você estivesse no cheque, uma conta no banco, você tem receitas, né, o seu salário entra na conta do banco, você tem pagamento durante um mês. E aí chega no mês seguinte, você tem contas a pagar, mas você tem um saldo positivo, você honra com aqueles compromissos sem comprometer a sua capacidade de pagamento no mês seguinte. Neste caso aqui, encerramos 2024 devendo 3 milhões de reais, ou seja, o que nós tínhamos em caixa era insuficiente para nós fazermos o pagamento
das responsabilidades assumidas em 2024. Ou seja, nós vamos onerar o orçamento de 2025 em R$ 3 milhões, porque no último ano do exercício de cada mandato, todos os restos a pagar que ficam, tem-se a obrigação de deixar os recursos em caixa, e foi o que não aconteceu. Entretanto, nós temos os recursos vinculados. Os recursos vinculados, eles fecharam positivamente com 12.373 mil. Mas por que eu não posso pegar os 12 milhões e tirar os 3 milhões de reais, que sobraria 9 milhões positivo? Porque os recursos vinculados, eles só podem ser aplicados naqueles programas, projetos e ações da saúde, da educação, da assistência social, que são vinculados. Eles só podem ser gastos naqueles projetos que estavam previstos. Portanto, eles não podem ser usados para amortizar os 3 milhões de déficit do Tesouro Municipal. Então, acho que ficou bem explicado. Alguma observação, Thaís? Podemos passar, então. Aqui a aplicação no ensino, o limite constitucional diz que nós temos que aplicar 25% das receitas de impostos em educação. Nós aplicamos 27,6%, quer dizer, a mais do que o limite constitucional indicado. Foram investidos 59 milhões de reais, né, pago na educação. Quase 60 milhões de reais do nosso orçamento foram canalizados para a educação. Aqui o Fundeb, nós temos que aplicar, quanto que é o limite? 100%, né? 100%, sendo o mínimo, né, de 70% nos profissionais de educação básica, né? Isso, então nós cumprimos também essa meta aí de aplicação de recursos do Fundeb. Pode passar. A aplicação na saúde, nós investimos na saúde, foram empenhados 54 milhões de reais, liquidamos 53 milhões de reais. O empenhado nosso foi 25,35%, quando o limite constitucional de aplicação na saúde é de 15%. A maioria dos municípios brasileiros, eles têm gasto acima de 20%, 25%, 27% em saúde, porque o SUS, a tabela SUS, está bastante desatualizada e o município tem arcado com muitas responsabilidades que deveria ser do governo estadual e do governo federal. Então isso tem onerado bastante as prefeituras municipais e no caso de Porto Ferreira não é diferente, porque quando nós deveríamos estar investindo 15%, que é o limite constitucional, investimos 25,35% na função saúde. E aqui um panorama geral, né, dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é para isso que nós viemos aqui, para prestar contas se nós cumprimos com as metas fiscais ou não. Neste termômetro aqui apresentado, a aplicação do Fundeb deveria ser 70%, nós aplicamos 100% dos recursos. Na educação, deveria ser 25%, aplicamos 27,77%. Na saúde, 15%, aplicamos 24,88%. E na despesa com pessoal, o limite máximo é de 54%, nós ultrapassamos o limite prudencial e estamos fora do limite de aplicação na despesa com pessoal, atingindo 50,64%, quando deveríamos estar em torno de 47%, 48%, e aqui que são os ajustes mais difíceis de serem feitos, mas que, como a gestão anterior acabou não fazendo o ajuste nas despesas com o pessoal, a próxima administração de 2025 certamente terá que fazer os ajustes sob pena de incorrer em descumprimento das metas fiscais.
Então, teremos que fazer o ajuste nas despesas com o pessoal agora no exercício de 2025. São essas as informações, né? Cumprimento de metas fiscais. São muitos números que são apresentados. Tentamos fazer de uma maneira mais didática possível, mas ainda assim a gente entende que para a população fica bastante pesado. Por isso que é feita a audiência pública e a população, ao comparecer à Câmara Municipal, pode tirar as suas dúvidas, e também esta apresentação ficará disponível no site da Prefeitura Municipal, e também a Secretaria da Fazenda se coloca à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias. E assim, eu e a chefe de divisão de Planejamento e Orçamento cumprimos a nossa missão de fazer a apresentação aqui das metas fiscais. Muito obrigado a todos. Não havendo perguntas, certamente.